Voltar mais uma vez com Yuri Pita primeiro. Lula, Yuri, o que o presidente eleito quer dizer quando ele afirma algo que foi bem diferente do que ele dizia na campanha eleitoral, quando ele chamava de excrescência o orçamento secreto? Ah, não, mas na verdade, agora ele está tentando se corrigir, eu acho. Não, o problema é ser secreto. A emenda não tem problema nenhum. É um ajuste de discurso, isso ficou evidente não só nessa fala de Lula, na entrevista do futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e a gente ouve isso de integrantes do PT, que é também um pouco de se render aos fatos. As emendas de relator, tecnicamente chamadas de RP9, que são essas emendas que acabam resultando no orçamento secreto, porque não se sabe quem pediu, quem intercedeu para que o relator do orçamento incluísse essas despesas no orçamento, pode-se até saber onde que chega esse dinheiro, mas não se sabe quem pediu. Apareciam aqueles eufemismos como usuário externo ou coisa do tipo, e isso acaba sendo usado ou para proselitismo político ou às vezes até para brecha para casos de desvio de dinheiro, suspeitas de uso indevido, como ocorreu no Maranhão e por aí vai. A grande questão é que, diante do contexto de necessidade de aprovação da PEC na Câmara, dessa PEC que viabiliza o espaço fiscal para o Bolsa Família com R$600, mais R$150 adicionais para as crianças e recompor uma série de rubricas do orçamento de serviços como farmácia popular, entre outros, que têm sido falados, que estão precisando de mais recursos para conseguir essa aprovação na Câmara. O PT e o futuro governo, entenderam que não podiam ficar nessa crítica tão ostensiva ao orçamento secreto. Precisariam modular o discurso e é isso que Lula fez hoje. Faz esse gesto em direção a Arthur Lira de conversar, tenta tirar essa impressão que ficou ao longo da semana de que ele teria tentado interferir ou interceder no voto dos ministros do Supremo que vão decidir a constitucionalidade das emendas de relator a partir da semana que vem, ou se espera, né, que na quarta-feira que vem volte o julgamento no plenário do Supremo. Então, tudo isso foi feito para tentar dirimir essa tensão e vai ter muita conversa ao longo do fim de semana também para tentar baixar a temperatura dessa tensão entre Lira e o governo eleito, para que a votação aconteça e que para que o julgamento do Supremo, se for concluído já nessa semana, seja com essa modulação de maior transparência, mas sem extinguir de vez as emendas do relator, ou que esse julgamento só seja concluído no ano que vem, que a votação na Câmara possa ocorrer do jeito que o governo espera, que é sem grandes modificações em relação ao que o Senado fez, principalmente na questão fiscal, para que o orçamento depois de 2023 seja aprovado com o que o governo de transição está prevendo. E isso já chegou, essas necessidades já foram passadas pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, pelo próprio presidente Lula e outros interlocutores ao relator do orçamento, o senador Marcelo Castro. O Caio Junqueira se junta agora ao nosso time e é interessante destacar com você, Caio, o papel que Arthur Lira está tendo nisso, né? Quer dizer, Lula fala muito de Arthur Lira, Fernando Haddad vai se encontrar com ele, talvez se encontre, está previsto pelo menos isso, como Larissa Rodrigues nos adiantou, na próxima segunda-feira. Ou seja, Arthur Lira parece que vai ter uma importância bastante grande, pelo menos nesse começo de novo governo. Completamente. E o interessante, Márcio, é que havia sido já feito um acordo do Lula e do novo governo com o Arthur Lira, segundo o qual o PT também não entraria, não ameaçaria, talvez, ali com uma candidatura adversária ao Arthur Lira na eleição para a mesa diretora da Câmara, no começo de fevereiro. E também o PT e o novo governo faria uma espécie de revisão do posicionamento do Lula na campanha em relação ao orçamento secreto. Esse acerto foi feito, só que aí o que aconteceu no meio do caminho? O Supremo Tribunal Federal pautou a questão do orçamento secreto e isso embaralhou de novo essas cartas, né? Essas cartas foram embaralhadas novamente com a entrada do Supremo Tribunal Federal podendo decidir. Tanto que todos os sinais que estão vindo nessa semana, depois ali que começou o julgamento no Supremo Tribunal Federal, foram de dificuldades para o novo governo na aprovação da PEC, né? Todos os sinais, o próprio relator Elmar Nascimento, o relator da PEC na Câmara, já disse que quer mudar esse prazo, já disse que quer fazer algumas alterações e qualquer alteração que for feita precisa voltar o texto
para o Senado Federal. E isso, praticamente estamos entrando aí na reta final do ano legislativo. Então, essa relação, de novo, deu uma desbalanceada a despeito do balanceamento que o próprio Lula tinha feito diretamente, um acordo ali que fez diretamente com o Arthur Lira. Obrigado, Caio. Obrigado, Yuri.